E aí, galera, tudo bem? Vamos falar agora sobre gestão de pessoas em questões da IBFC? Eu sou o Rafael e quero te levar rumo à excelência para a banca IBFC. Bora lá. Vamos começar então. São em torno aí de 30 questões que a gente vai trabalhar hoje. Pega já a tua lista, né? A gente já viu administração geral, estamos em gestão de pessoas agora e tem qualidade, processos, projeto e administração de materiais. Se você ainda não baixou a lista, baixa. É importante que você tente fazer com antecedência, né? Até se quiser, resolva a lista e já vai ali direto nas questões que você tem dúvida para ganhar tempo também. Acesse aí minhas redes sociais, se inscreva para não perder nenhum vídeo e baixe os materiais ali em materiais gratuitos em PDF. Vamos lá então, primeira questão, questão número 17. A figura do tananã não é representada por aquele que abusa do poder, mas sim por aquele que se torna um funcionário capaz de tornar o ambiente mais produtivo e que influencia, grava essa palavra, a sua equipe de forma solidária e positiva. Quem é essa pessoa? A gente tem que lembrar nessa questão da diferença, né, de... Opa, falei o líder lá, né? A diferença de chefe e de líder. Lembra, o chefe é aquele que abusa do cargo, ele está no cargo, ele é por questões do cargo. O líder, ele influencia, ele tem poder, ele tem autoridade sobre as pessoas, ele influencia, mas ele estar um líder, ele é um líder porque o liderado acredita nele. Às vezes pode ser um colega de trabalho de mesma hierarquia, mas de alguma forma ele tem poder, autoridade e influência sobre outras pessoas e essas pessoas acreditam nesse líder, ok? Ele surge, ele não está ali no organograma da empresa, tá? E o liderado ali seria o quem acredita no líder, beleza? Questão 18. A liderança tem papel fundamental nas organizações. Ela é capaz de influenciar o clima organizacional e de motivar a sua equipe. Assinale a alternativa correta a respeito dos principais estilos de liderança. São várias teorias, né? Teoria de traço, de conteúdo, enfim. A gente aqui vai buscar o quê? A alternativa correta. A. No estilo democrático, lembra aquele líder que engaja as pessoas no processo, né? Ele dá poder para as pessoas, ele delega, ele envolve as pessoas, ele escuta as pessoas. Pode ser mais para o lado autocrático, mais para o lado liberal, mas ele envolve, ainda assim ele participa. Então, no estilo democrático, as decisões do líder não são discutidas? São discutidas sim, uh, entre liderados e subordinados. B. O líder autocrático, aquele que centraliza, aquele que decide, ponto, acredita no compartilhamento da ideia? Não, esse é o democrático, tá? E tem como principal característica ouvir seus liderados. Isso é o democrático. C. O líder liberal tem como por costume transferir seu poder de comando para o liderado, abdicando de forma contínua e natural suas atribuições de liderar e comandar. Perfeito. Lembra, o liberal ou laissez-faire, ele deixa tudo, ele delega tudo para a equipe. Ele fica lá, caso ele seja consultado, ele se manifesta. Mas perceba a diferença entre o democrático e o liberal. O democrático ouve as pessoas, engaja as pessoas no processo, mas ainda assim ele toma decisão. O liberal, ele não toma decisão, ele deixa a cargo do grupo, ele delega completamente. D. O líder autocrático discute ideias? Não, ele não discute ideia. O autocrático decide e ponto. E o líder liberal visa apenas lucro? Não, né? Isso daqui seria mais pro autocrático? Talvez. Na verdade, assim, o autocrático, ele não tá vendo se ele vê lucro, se ele vê a motivação do funcionário, se ele vê a execução da tarefa. O autocrático, sim, ele está preocupado com a execução, com a operação, com os resultados, mas não só a parte do lucro, tá? Pode ser outros resultados também. 19. Nas organizações públicas ou privadas, é comum confundirem liderança com gestão. Aqui, eu ainda acredito que ele tentou dizer assim, liderança com chefia, né, com aquela parte formal.
A liderança está focada na capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos, o interesse das pessoas. Quanto à gestão, está focada no alcance de objetivos por meio da elaboração de planos, monitoração de resultados, direcionando as atividades. Lembra, a gestão aqui, no caso de planejar, organizar, dirigir e controlar, o ciclo de gestão, né? As funções administrativas. Ele pede para assinalar a alternativa que caracteriza o líder. De novo, líder é aquele cara que surge, que os liderados acreditam, depositam nele uma ideia, seja por carisma, seja por técnica, por conhecimento, por rede de contatos, por N motivos. Então, a alternativa que caracteriza ele, que é a correta, treina, conquista a credibilidade por meio da admiração e do respeito mútuo? Sim. E impõe seu ponto de vista? Não. Ele influencia pontos de vista. Ele modifica comportamentos? Sim, mas sem impor. Ok? B. Controla as atividades, é paternalista, protege uns e persegue outros? Nada a ver, né? Ele influencia aqui as atividades, ele protege os liderados, não em detrimento de outros, né? E desenvolve as pessoas, tá certo. Agora sim, ó, muito cuidado, galera. Se a questão tiver diferenciando líder de chefe, o líder é bonzinho, entre aspas, né? O líder é bonzinho, o chefe é mauzinho. E é uma troca, ele quer influenciar em busca de objetivos, né? Agora, cuidado se a questão está definindo se é um líder autocrático, democrático ou liberal. Aqui a gente tem outro contínuo. E o autocrático ele impõe mais, ele é do jeito dele. Mas perceba que eu não estou dizendo líder autocrático, não confunda-o com chefia, ok? Ele pode até ser no mesmo nível hierárquico das outras pessoas, por exemplo, o líder. O chefe não, né? O chefe vai ter a linha de comando de autoridade. C. Está aberto para sugestões, confia ao delegar funções e inspira outras pessoas. Opa, perfeito. O líder, ele inspira, ele confia, ele delega, ele desenvolve pessoas, né? Essa é a ideia do líder. Vamos juntos, ao invés de consigam resultados. Entende? Mais ou menos isso. Comanda, usa as pessoas e comunica-se bem. Usa não, né? Meu Deus, ele pode comandar assim, numa... Por exemplo, tem várias teorias motivacionais se relacionando com isso. Vamos supor que... teorias de liderança, perdão. Vamos supor que o ambiente está caótico, ninguém sabe de nada ali. O bom líder vai levantar e vai comandar aquele pessoal, mas sem impor, sem usar, sem essa parte egoísta, cruel, sei lá. E gera medo? Não, né? Não gera medo. Ele gera inspiração. As pessoas confiam. Quem obedece por medo é a chefia, né? São os subordinados do chefe. Questão 20. Conflito é parte integrante da vida humana, e negá-lo seria negar a própria vida. Bonito, hein? Os seres humanos são forçados a reagir à vida. Para muitos estudiosos, o conflito é necessário para que ocorra a evolução social. Assinale a alternativa correta quanto aos meios de resolução de conflitos. Lembra? Antigamente, conflito é algo ruim, eu quero eliminá-lo. Depois, olha, conflito é algo inevitável, a gente tem que controlá-lo. E hoje a gente entende já que conflitos funcionais, aqueles conflitos, por exemplo, que vão originar novas ideias, pontos de vista diferentes, eles têm que ser fomentados. Olha a ideia discrepante, né, dessa evolução do conflito ao longo do tempo. E aí a gente quer a alternativa correta. A. O único meio de se resolver um conflito é através de ajuizamento de ação? Não, né, galera? O ajuizamento de ação é uma das últimas etapas. Assim, ó, não deu mais certo. Mediação, negociações distributivas, enfim, nada, conciliações, nada deu certo. Aí a gente busca o poder judiciário. Opa. B. Não existem outros meios alternativos de resolução de conflitos?
Acabei de citar um monte, né? A mediação, conciliação, negociação são exemplos dos meios alternativos de resolução de conflitos? Perfeito, acabei de falar. D. Mediação consiste na harmonização entre envolvidos no conflito. Sim, nesse modelo as partes conversam indiretamente, não diretamente. Sem necessidade? Não, com necessidade de terceiros, visando minimizar a diferença. Lembra, o mediador é aquele cara que vai ficar entre os litigantes, entre as partes conflitantes, e ele vai adotar uma postura profissional neutra, ouvindo ambos os lados e tentando instigar, influenciar a um resultado. Perceba, o mediador não toma resultado, ele não toma decisão, perdão. Ele apenas vai ajudando ambas as partes. Se não resolver na mediação, aí sim vai para um processo judicial de litígio. E a negociação é a última instância de tentativa de resolução de conflito? Não, é o litígio. 21. Para sobreviver em um mundo cada vez mais complexo, diverso, interdependente e interconectado, os governos, instituições, pessoas precisam ter consciência de que são chamados a conviver com as diferenças e que o conflito é inevitável. Aliás, ele pode até ser benéfico. Por isso, a mediação e os mediadores tornam-se cada dia mais imprescindíveis na difícil arte de conviver com as diferenças. Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito aos papéis do mediador. Vamos lá, acabei de falar na questão anterior. A. Desempenha papel fundamental perante os envolvidos no conflito? Sim. Também atua como agente transformador? Sim. Exerce também o papel de facilitador do processo? Ok. D. Deve ser parcial? Não, deve ser imparcial, neutro e capacitado. Por exemplo, se é um litígio, um conflito bastante técnico que envolva perícias, esse mediador ele tem que ter esse conhecimento ou pelo menos ser subsidiado para tal, né? E tem autoridade na condução do processo de mediação? Sim, mas não da decisão, que cabe aos envolvidos no processo e no seu mútuo interesse em resolvê-lo. Perfeito a E, ele que é incorreta, D é a incorreta. 22. A negociação é um processo de planejamento, revisão e análise usado por dois grupos opostos, procurando mutuamente um acordo e compromissos aceitáveis. Os acordos são atingidos por meio de conferências, discussão e barganha. Inclui todos os aspectos da transação dos negócios e não apenas o preço. 4 grandes objetivos são comuns a todas as negociações: obter um preço satisfatório e razoável, obter do fornecedor o cumprimento dos prazos e condições contratuais, convencer o fornecedor a dar a máxima cooperação e desenvolver uma saudável e continuada relação amistosa com os fornecedores competentes. Assinale as afirmativas a seguir. A técnica de negociação pode ser usada sozinha ou em conjunto. A primeira, para determinar os termos de um contrato. O objetivo é conseguir um preço satisfatório e razoável. A segunda, ou seja, em conjunto, é empregada com a proposta competitiva. Gente, essa frase ela está bastante truncada, né? Vamos interpretá-la. O que é um processo de negociação? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma ideia de um resultado bom. Você que está negociando da outra parte tem outra ideia de resultado bom. Tudo que for acima dessa ideia e tiver entre essa zona de aceitabilidade, né, essa zona de acordo possível, a gente tem uma negociação. Então, por exemplo, se eu quero comprar algo, você está me vendendo algo, eu quero pagar o menor possível, você quer ganhar o máximo possível. Bem a grosso modo aqui, porque não está falando aqui se é negociação distributiva ou integrativa, ok? Beleza. Se você se fixar nessa posição e não quiser baixar o teu preço,
vai estar muito acima do que eu quero pagar e eu não vou aceitar o acordo. Não tem barganha. Se eu quiser forçar demais o preço para baixo e você, né, fixar acima, também não vai ter acordo. Então a gente tenta achar uma zona de acordo possível. Neste caso da questão, ela está te dizendo o quê? Compra de cliente e fornecedor. É o típico negociação de preço. Né? A negociação de compra, perdão. E a questão ainda fala, não é só preço, tem condições de pagamento, tem às vezes outros benefícios que a gente dá para manter essa zona de acordo possível. Quando ele fala, a técnica de negociação pode ser usada sozinha ou vários tipos de técnicas? Sim, não há essa limitação, não há uma única possível. A primeira técnica, a gente usa sozinho quando vai fazer um contrato. Ok, pode ser. Eu sozinho elaboro um contrato. E a segunda, objetivo é conseguir um preço satisfatório, eu chego com o preço que eu quero te pagar. E a segunda, ou seja, em conjunto com as partes, a gente tem uma proposta competitiva. Olha, você quer aumentar o preço, eu quero diminuir, a gente chega nessa zona possível. Um preço entre essas duas ancoragens. Ok? É isso que a questão está dizendo. Tá confuso? Tá. Uma paciência. 2. A inabilidade de estabelecer um cronograma de entrega é provavelmente uma falha experimentada mais frequentemente pelos compradores. Lógico, quem determina prazos de entrega é o fornecedor. Então, quando há um atraso, normalmente quem experiencia esse atraso, quem sofre esse atraso, é o comprador. Então, a 1 está certa, a 2 está certa. 3. O melhor meio de obter a cooperação do fornecedor, ou seja, dele conseguir baixar o preço, por exemplo, é acenar com a recompensa esperada. Olha, você baixa o preço, mas eu vou comprar muito de você. Você vai ter uma economia, eu vou ter uma economia de escala ao comprar bastante de você. Ou assim, olha, eu quero pagar menos, só que eu vou te pagar à vista. Você acena com essa recompensa esperada. Você mostra aqui a cartinha do trunfo para ele. O contrato de fornecimento de mercadoria, caso sua contribuição seja efetivamente aproveitada. A questão ainda explica. Olha, qual que é o aceno aqui que a questão está dizendo? Se você baixar o preço, olha só o contrato que eu quero te mostrar. Eu vou comprar um monte de você. Entende? Ou vou comprar sempre de você, enfim, frequentemente, tá? E 4. O comprador, quando negocia com fornecedores, deve reconhecer claramente que as ações de hoje são apenas parte de um relacionamento momentâneo, não, um relacionamento contínuo, duradouro, de longo prazo. Galera, negociações, contratos, prestações de serviço, integração horizontal, cadeia de suprimentos, logística, essas relações entre pessoas jurídicas, organizações diferentes, tem que ser vista como longo prazo, ganha-ganha sempre. Então, 1, 2, 3 correta, 4 errada, alternativa D. 23. O sucesso de um negócio depende do equilíbrio entre vários fatores e um deles são as estratégias de negociação. Sobre negociação, assinale as afirmativas a seguir. Quanto mais informações e detalhes sobre o produto em si e sobre os processos de produção, distribuição, armazenagem, o envolvido na negociação souber, maior vantagem ele terá. Sempre, gente. Um dos processos iniciais de toda a negociação é conheça o seu produto, se conheça, né? As vantagens, desvantagens, conheça tudo do seu produto. Conheça tudo da outra parte. O máximo, há uma assimetria de informação? Claro que há, mas você tenta ao máximo conhecer o teu. Pensa na arte da guerra ali, né? Se conheça, conheça teu inimigo e conheça o cenário, conheça o local da batalha. Se prepare com antecedência. Então, a 1 está correta. 2. Quando o interlocutor recebe um atendimento personalizado, as chances dele ficar satisfeito e ter maior interesse no fechamento do negócio aumentam bastante,
Perfeito, né? Se eu chamo pelo nome, se eu tenho aquele espelhamento na hora da negociação, se a outra parte bota a mão no queixo, eu boto a mão no queixo também. Eu tento imitar os gestos, não de forma jocosa, mas de forma a você ter uma conexão. E essa conexão melhora o processo de negociação. 3. Na hora de pensar no roteiro, ou seja, nesse passo a passo de como você vai abordar aquele rapport, o approach, né? Não sei, os primeiros, as primeiras impressões, né, entre as duas partes da negociação. Tente também antecipar quais serão as possíveis objeções do interlocutor. Perfeito, um processo de planejamento. Para você já pensar em respostas que o agradem, ou outros meios, né, enfim. 4. A melhor maneira de entender realmente o que o cliente procura é ouvindo o que ele tem a dizer. E é uma escuta ativa, é uma escuta genuína, empática. Você ouvir o seu cliente, também chamado de momentos da verdade. Afinal, qualidade é o que o cliente diz que é. Então, a gente procura sempre. Então, todas corretas. 24. Como em toda atividade social, os processos de trabalho em equipe geralmente são repletos de conflitos e de oportunidades para conflitos. Para Moser e Began, a administração de conflitos é uma expressão mais ampla, referindo-se ao uso ótimo do conflito. O conflito é algo benéfico, pode ser benéfico, né? Para impulsionar a equipe na direção de seus objetivos. A administração de conflitos não necessariamente implica na solução deles. Na verdade, a administração de conflitos às vezes significa estimular o conflito produtivo, também chamado de conflito benéfico, funcional, além de focar na solução. Considerando a forma que os autores compreendem a administração de conflitos, analise as afirmativas e DVOF. Gente, para você entender bem, conflito funcional é aquele que às vezes a gente está pensando numa estratégia aqui. Sei lá, a gente é um time de futebol. E aí um jogador fala, poxa, vamos tentar fazer de uma forma. E o outro fala, não, vamos tentar fazer de outra. Cara, os dois estão querendo ganhar o jogo, só que tentando colocar pontos de vista diferentes. Se você conseguir ouvir isso daí, pode gerar até uma terceira forma de pensar, combinando essas duas. Entende como o conflito pode ser algo bom? O conflito, criatividade, por exemplo, grupos heterogêneos que pensam diferente, são mais criativos, pensam mais fora da caixa. Grupos uniformes, todo mundo pensando da mesma forma, normalmente tem uma alta execução, mas baixa criatividade, porque todo mundo pensa da mesma forma. Então, nesse ponto, o conflito é positivo. O que é um conflito negativo? Poxa, eu não gosto de você por alguma característica, é disfuncional, entende? Não vai levar a lugar algum. Grosso modo, é isso. Ok, conflito. Visa valorizar o potencial positivo da natureza do conflito? Ótimo, fazer a gestão desse conflito busca aumentar o potencial positivo e mitigar o potencial negativo. Visa diretrizes, definir diretrizes. Coloquei aqui o conflito funcional e disfuncional. Então a primeira está certa. Segunda, visa definir diretrizes para atacar o conflito? Sim, eu quero atacar não para matar o conflito, não, para melhorar o conflito funcional e mitigar o conflito disfuncional. 3. Visa estabelecer um ambiente seguro para opiniões diferentes? Ok, essa diversidade. Eu não vou ser atacado por pensar diferente. Aliás, eu vou ser ouvido. 4. Visa adotar etapas construtivas para tratar o conflito? Ótimo, não é um ambiente de incerteza, de instabilidade. Eu vou criar um ambiente acolhedor, seguro, para fomentar, para tirar das pessoas ideias diferentes. E última, visa permitir que todos os membros sintam que seus pontos de vista tenham sido ouvidos. Ok, esse ambiente acolhedor que eu falei agora, todas corretas. Alternativa C. Coloquei aqui também,
a ideia da evolução do conflito que eu falei há pouco ali com vocês. Não sei se ficou pequenininho, mas eu tenho na visão tradicional, antiga, né? Aquela visão do homem como operário, como parte de uma máquina, uma engrenagem de uma máquina, que o conflito era algo danoso, tinha que ser extirpado. Na visão neoclássica ali, a partir da década de 50, terceira era da qualidade, a gente já tem a pessoa como um funcionário, desempenha funções e papéis dentro da organização. E ali a gente percebe que o conflito é inevitável, mas ele tem que ser controlado. E por último, agora, de forma contemporânea, a gente tem essa visão de interação, né? Uma visão atual, onde eu tenho talentos, eu tenho pessoas, eu tenho colaboradores que colaboram com a organização formal e informal para um conflito, inclusive, que pode ser bom. Ele também pode ser ruim, mas ele pode ser bom. E aí a gente tem que fomentar esse conflito bom, funcional. Questão 25. Avaliar o desempenho é uma preocupação constante dos gestores nas organizações públicas ou privadas. Há diversas fórmulas usuais de avaliação e três delas clássicas: financeira, pelas unidades organizacionais, departamentos, e pelos procedimentos administrativos. Avaliação de desempenho, né? Financeira, está dando lucro ou não? Rentabilidade ou não? Pelos departamentos, cada unidade da empresa, ou se é uma organização, uma departamentalização por produto, por exemplo, quanto que cada unidade está fazendo, ou, enfim, né, por unidade geográfica. Bom, a avaliação do desempenho de uma empresa, pelo seu aspecto financeiro, oferece vantagens e desvantagens. Assinale a alternativa correta quanto à vantagem oferecida. Ele quer uma vantagem de se avaliar financeiramente a organização. Se você pensar, por exemplo, numa bolsa de valores, a gente tem várias organizações ali, públicas, organizações com ações na bolsa, né, abertas. Pensa, eu tenho lucratividade, eu tenho rentabilidade, eu tenho market share, eu tenho indicadores financeiros que utiliza como unidade dinheiro. E isso é legal, porque é muito fácil comparar. Eu consigo comparar uma empresa que faz cimento de uma empresa que faz programa de computador. É muito difícil comparar segundo aos seus processos, segundo a sua aprendizagem organizacional, mas é muito fácil comparar pelo dinheiro, porque o dinheiro é um denominador comum. Por isso que na contabilidade, por exemplo, quando a gente vai ter balanços, indicadores, demonstrações, a gente traz tudo para dinheiro. Um inventário de materiais, por exemplo, na administração de materiais ou patrimonial, a gente transforma tudo em dinheiro, porque fica mais fácil. Então vamos a procurar essa vantagem, né? A. Revela sintomas e não as causas reais. O exemplo mais flagrante é a falta de capital de giro. Gente, ele não está dando uma vantagem aqui. Isso não é uma vantagem. B. Instabilidade na credibilidade dos índices. Poxa, se o índice não é confiável, não é uma vantagem. C. Utilidade para terceiros, já que os índices de liquidez e rentabilidade são representativos na prestação de contas aos acionistas ou no relacionamento com bancos e outros estabelecimentos. Lembra, eu transformo um relatório que qualquer um pode compreender. Todo mundo compreende o que é R$ 1, o que é R$ 10. Essa é a nossa vantagem. E D. Lentidão não é vantagem. E desatualização não é vantagem. A gente tem, inclusive, várias características dos nossos indicadores de desempenho, né? Key Performance Indicator, enfim. Ele tem que ser rápido, ele tem que estar disponível, ele tem que ser simples, ele tem que ser abrangente, ele tem que ser relevante. Lembra disso? Lá em controle, funções de controle. 26. Os gestores estão sempre preocupados em planejar e implementar mudanças que melhorem o desempenho da organização, tornando-a mais competitiva. Em um quadro mundial de forte dinamismo,
mudança e competição. O desenvolvimento organizacional é uma abordagem de mudança planejada, cujo foco principal está em mudar as pessoas, a natureza e a qualidade de suas relações de trabalho. Dentre as ações realizadas pela organização para alcançar o resultado esperado com a cultura do desenvolvimento organizacional estão, meu Deus, que questão longa. Processos de solução de problemas, também chamado de MASP, né? Análise e solução de problemas. Processos de renovação, desenvolvimento, treinamento, adaptação. Administração participativa, desenvolvimento e fortalecimento de equipes. Assinale a alternativa que se refere ao processo de administração participativa. Gente, essa questão eu vejo como uma mera questão de interpretação de textos. Porque ele dá o que ele espera que você saiba ali, os diferentes processos, e ele pergunta especificamente da administração participativa. Vamos lá. A. Envolve métodos que a organização usa para resolver problemas internos, ameaças, oportunidades no ambiente externo. Isso daqui seria análise SWOT, mas no nosso caso aqui, eu estou usando o método de análise e solução de problemas. B. É uma autorrenovação para tornar os gestores mais capazes de ajustar seu estilo gerencial. Cara, isso não é participativa, isso é renovação, aprendizagem, desenvolvimento. E é o compartilhamento da administração com os funcionários, na condução do negócio. Ela significa a derrubada da estrutura hierárquica, top-down, né? Para que os funcionários assumam um papel maior na tomada de decisão. Perfeito. Agora, eu só acho meio forçação de barra falar que derrubou estrutura hierárquica. Há uma diminuição, não derrubada total, né? D. Criar equipes e atribuir responsabilidade, autoridade são elementos vitais na gestão participativa. Não, isso daqui é fortalecimento, desenvolvimento de equipes. Administração participativa é você, junto ao subordinado, se você é o gerente, o diretor, o presidente, está acima, junto com os teus subordinados, vocês conjuntamente chegar a objetivos em comum. Então, quanto que a gente vai vender o próximo mês? Você deixa os subordinados também participarem desse processo. Porque ao participar do processo de planejamento e definição de objetivos, aquele colaborador se sentirá mais engajado, participante do processo, com propósito. Afinal, ele definiu os objetivos. Tá aí o gerente. O gerente, o superior, se preocupa em fornecer os subsídios necessários para a equipe alcançar os objetivos. Isso é a nossa administração participativa aqui. Gente, 27, 28 e 29 foram repetidas, tá? Questões aí que a gente colocou logo no início da lista, peço desculpas. Questão 30. O campo das relações humanas é bastante importante no mundo do trabalho, tendo em conta que se não decorrerem com tananã, acabam por prejudicar a produtividade e a eficiência das empresas. Vamos lá, relação humana, gente, esse conflito interpessoal, relacionamentos interpessoais, quando vem uma questão assim, é muito bom senso. Você agir com competitividade, você melhora ou piora essa eficiência, a produtividade? Cara, você não melhora a produtividade, não. No longo prazo, as pessoas vão ficar de saco cheio, o clima vai ficar péssimo e atrapalha. Insatisfação, você trabalhar insatisfeito, reclamando, ajuda? Não ajuda. Causar discórdia, ajuda? Não ajuda. Fofoquinha, né? Isso nada ajuda. Cordialidade ajuda. Então, não temerariedade, assertividade, não pressa. Ser assertivo é diferente de pressa. Fazer com segurança, não sair de forma insegura, né? Fazendo algo inseguro. Você ter empatia, você ser discreto, você ser profissionalismo, não excesso de profissionalismo, né? Ser cordial, porém não íntimo das pessoas. Tudo isso ajuda para um bom clima organizacional interpessoal. 31.
Santos aborda que a questão do clima organizacional como um conjunto de propriedades mensuráveis, guarda esse mensurável, o clima é mensurável, é medido, percebidos direto ou indiretamente pelos indivíduos que vivem e trabalham neste ambiente e que influenciam o comportamento e a motivação das pessoas. Um clima ruim desmotiva. A partir disso, analise as afirmativas a seguir. O clima organizacional é resultado do comportamento e da política dos membros da organização, especialmente da alta administração. Corretíssimo. Por que especialmente da alta administração? O exemplo vem de cima. Lembra, na gestão da qualidade, na terceira e quarta era da qualidade, a gente entende, por exemplo, que toda a alta cúpula precisa estar alinhado com essa cultura de qualidade, motivação, de eficácia, eficiência, mas também de equilíbrio entre os objetivos da organização e o objetivo das pessoas, né? Tudo isso converge e o exemplo vem de cima. 2. O clima organizacional não pode servir como base interpretativa das situações organizacionais? Pode e deve. Mensurar o clima não é uma tarefa tão simples, mas existem vários questionários, várias formas de se chegar a um indicador, quantitativo ou qualitativo. 3. O clima organizacional é algo capaz de ser percebido pelos membros da organização. Perfeito. E lembra, ele é rápido, ele pode mudar, pode variar de um departamento para outro na organização, pode variar, depender de algum fato. O chefe chega, o clima já pode mudar. O chefe vai embora, o clima já pode mudar, né? Mudar para melhor ou para pior. O clima é algo muito dinâmico, cultura não. Então, 1 e 3, né, corretos. 32. O conceito de motivação no nível individual, a motivação interna, inerente ao indivíduo, conduz ao de clima organizacional, ou seja, indivíduos desmotivados prejudicam o clima no nível da organização. Perceba, ó, clima organizacional não é interno na cabeça das pessoas, ok? O clima ele é dividido entre as pessoas, percebido pelas pessoas, mas dividido por elas. Os seres humanos estão continuamente engajados no ajustamento a uma variedade de situações, no sentido de satisfazer suas necessidades e manter um equilíbrio emocional. Isto porque ser definido como um estado de ajustamento. Isto pode, ser definido como um estado de ajustamento. Tal ajustamento não se refere somente à satisfação das necessidades fisiológicas e de segurança, citou Maslow, mas também à satisfação das necessidades de pertencer a um grupo social, estima, autorrealização. A frustração dessas necessidades causa problemas de ajustamento. Como a satisfação dessas necessidades superiores depende particularmente daquelas pessoas que estão em posições de autoridade hierárquica. Tornam-se importante para a administração compreender a natureza do ajustamento e do desajustamento das pessoas. Chiavenato, né? Sobre o conceito de clima, assinale a alternativa incorreta. O clima está intimamente relacionado ao grau de motivação de seus participantes? Sim, mas ele quer incorreto. O clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional percebida ou experimentada, experienciada pelos membros da organização e que influencia seu comportamento? Sim. O clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes e elevação do moral, e desfavorável quando proporciona a frustração das necessidades. Perfeito. E D, só sobrou ela, né? Quando há baixa motivação entre os membros, seja por frustração ou barreiras à satisfação das necessidades, o clima mantém-se estável? Não, o clima despenca, piora. Alternativa D. Questão 33. Pesquisa de clima organizacional é uma estratégia que a organização utiliza para verificar como as relações entre as pessoas estão ocorrendo, bem como se a sua macroestratégia está clara para todos os profissionais da organização.
Sobre a pesquisa de clima organizacional, analise as afirmativas e vale VOF. Da mesma forma que a avaliação de desempenho, a pesquisa de clima organizacional também só deve ser aplicada numa organização quando esta possui certa maturidade, pois, caso contrário, poderá apontar problemas que a alta direção não está disposta a adequar. Pensa o seguinte: você entrou numa organização, aplicou um questionário de clima organizacional e percebeu vários problemas que a alta administração vai ter que solucionar. Se ela não tiver essa maturidade, olha, corre-se o risco de perder o emprego. 2. Uma pesquisa de clima organizacional tem como objetivo identificar possíveis falhas na organização. Perfeito, por quê? O clima ruim é um sintoma, é uma consequência. Você, a partir dessa identificação de um clima ruim, você busca achar as falhas da organização. E conversando com a primeira alternativa ali, isso só é possível se os donos, se quem manda, se quem está no nível de alçada acima, compreender a importância disso. Senão, ela vai ver como custo apenas, né? Ou como, sei lá, ferimento do ego. 3. Estilo de liderança, relacionamento com colegas, infraestrutura são alguns dos temas que devem ser pesquisados em uma pesquisa de clima organizacional. Perfeito. Gente, tudo, tudo influencia no clima organizacional. Um barulho, um teclado que não funciona, um computador que está ruim, uma máquina de café que está ruim, um chefe ou um líder chato que você não gosta, uma pessoa do teu lado ali, ó, relacionamento com um colega, se você não gostar, tudo isso influencia o clima. E o último, assiduidade, iniciativa, produtividade, eficiência são alguns dos temas que não devem ser levantados em uma pesquisa de clima organizacional, mas sim em uma avaliação de desempenho. E aí, galera? Perfeito. Gente, avaliação de desempenho serve para avaliar o desempenho das pessoas. Clima serve para avaliar a percepção que as pessoas têm naquele ambiente de trabalho. Avaliar a assiduidade, produtividade de cada funcionário ou de um departamento, isso não é função do clima, é função da avaliação de desempenho. E lembra, avaliação de desempenho não está avaliando a pessoa, aspectos pessoais, mas sim o trabalho da pessoa, o resultado da pessoa ou o processo, tanto o resultado como o processo, ok? Beleza, todas corretas. 34. Maslow tornou-se conhecido pela sua teoria da hierarquização das necessidades humanas, a pirâmide de Maslow. Né? Segundo ele, a motivação dos indivíduos tem como objetivo satisfazer certas necessidades, que vão desde as primárias, básicas, até as mais complexas, superiores. Assinale a alternativa incorreta a respeito dos tipos de necessidade dos seres humanos. Questão simples, ele poderia até perguntar na ordem, perguntar o que é, relacionar uma com outra, né? Mas vamos lá. Lembra da nossa pirâmide de Maslow? Tudo começa nas necessidades básicas, primárias, aquela que qualquer ser vivo possui. Eu preciso de, primeiro, das minhas necessidades fisiológicas serem atendidas: sono, homeostasia, calor, frio, alimento. Isso no curtíssimo prazo. Eu preciso viver, ok? Aspectos fisiológicos mesmo. Depois, eu preciso me sentir seguro. Eu preciso estar abrigado. Eu preciso ter um salário para pagar minha comida, minha alimentação, eu preciso ter uma casa para morar, enfim. Só que tudo isso são necessidades básicas, primárias, inferiores. E eu só vou para a próxima necessidade satisfeita a anterior. Beleza, né? Depois, eu tenho as minhas necessidades sociais, que é
pertencimento a um grupo, estar pertencente a um grupo, família, igreja, clube de campo, amigos, enfim, trabalho também, né? Depois a de estima, a estima pelo grupo, né? Eu me senti aceito pelo grupo, importante naquele grupo, e depois aspectos da estima internos. Eu me achar o cara, eu me ver, eu ver valor em mim, ok? E por último, a autorrealização, que é o ápice das minhas necessidades. É aquela parte de você se sentir muito bem naquilo que você faz, nas suas metas de vida, de trabalho, transcende até a parte financeira, a parte profissional. Tudo isso nessa ordem, ok? Ele pede a incorreta, o que não é uma necessidade do Maslow? A psicológica. Simples assim. Né? Até trouxe um pouquinho mais a questão aqui para a gente brincar um pouquinho. Esse número ali que eu bati o print é só dos capítulos da apostila, tá? Só que eu quis bater o printzinho tal qual estava na apostila. 35. A teoria dos dois fatores, ou bifatorial, também conhecida como teoria de quem foi o autor da teoria. Opa, já veio a bolinha, desculpa. Já dei o spoiler, né? Mas vamos lá. Quem que é o autor da teoria bifatorial, também conhecida como teoria de tananã, né? Trata-se da ideia de que dois fatores, higiênico e motivacional, referentes às condições de trabalho e às relações interpessoais, são responsáveis pela satisfação e motivação dos colaboradores de uma empresa. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Vamos lá. Douglas McGregor fez a teoria X e a teoria Y. X, aquele cara estável que não gosta de trabalhar, o Y, aquele cara que gosta do desafio. Bem a grosso modo, só para a gente relembrar. Herzberg fez a teoria bifatorial, né, que são os aspectos, né, higiênicos extrínsecos e os fatores motivacionais intrínsecos. Um é satisfaciente, ou seja, você ter fatores motivacionais te causam satisfação. Você não ter fatores motivacionais te causam a não satisfação. Por outro lado, os aspectos higiênicos, os aspectos do ambiente, você tê-los, você fica não insatisfeito. Agora, se você não tiver, se o ambiente de trabalho, por exemplo, estiver ruim, você fica insatisfeito. Agora, satisfação e a não insatisfação não é a mesma coisa para o Herzberg. Para você adquirir a motivação, aí sim você tem que estar não insatisfeito, ou seja, ter fatores higiênicos bons, e você estar satisfeito pelos fatores motivacionais. Amplitude do cargo, relacionamento com as pessoas, eu me achar. São até as nossas necessidades superiores do Maslow, né? As mais superiores. Quando você tem esses dois fatores positivos, aí sim você se motiva. Legal, né? C, o Skinner. O Skinner é aquele autor que defendia o reforço positivo ou a punição, o reforço negativo. Né? O treinamento de cachorro, toda vez que você faz algo bom, você ganha um biscoito. Logo, você condiciona. Toda vez que você faz algo ruim, você ganha um choquezinho, um grito. Aí você não faz mais aquilo. Grosso modo. Vitor Vroom. Vroom, tá escrito Vroom errado ali, mas tudo bem. O Vroom, ele falava da teoria da expectância, da expectativa. Você, ao verificar que fazendo aquilo vai te dar subsídios para ganhar algo que você almeja, por exemplo, eu vou trabalhar mais para ter mais salário para comprar uma casa, e quando você vê essa possibilidade, você se motiva. Agora, se você não perceber que mesmo trabalhando bastante, você não vai conseguir ter a casa, você não vai se motivar. Então, a teoria de processo. Como eu me motivo, né? E o Rotter, ele falava da aprendizagem social, a teoria motivacional da aprendizagem social.
dos grupos. Então, bifatorial, Herzberg, vamos lá. Lembra, né, o autor com a teoria. 36. Assinale a alternativa que define motivação no trabalho. Gente, cuidado. Ele não está falando aqui segundo a teoria X, Y, Z, H, W, K, nada. Ele está falando o que define motivação. A. Acreditar que o esforço conduz a um bom desempenho. Isso daqui é a ideia do Victor Vroom. É a ideia de se eu me esforçar, eu vou conseguir o bom desempenho. E esse desempenho vai me permitir ter algo que eu quero muito. B. É o valor atribuído aos resultados esperados. Não, isso daí é só o objetivo, é só o que você está vendo, não a motivação em si. Lembra, ó, a motivação é a força, o motivo, a impulsão que te leva à ação, que te leva a sair da inércia, do status quo. C. É a energia que dirige escolhas comportamentais específicas? Perfeito. Gente, motivação é a energia que eu boto, a intensidade para eu ir para algum lugar, permanecer motivado, altamente motivado, que é a intensidade, né? Aí a gente tem ali direção, intensidade, permanência. Mas lembra, motivação é a vontade, né? Segundo Robbins, ali até coloquei aqui a partezinha da apostila, é a vontade de fazer algo condicionada pela capacidade que essa ação tem de satisfazer uma necessidade individual. Por exemplo, por que, que alguém trabalha? Ah, para ganhar dinheiro? Não, para ter tempo para os filhos, dar uma boa vida para os filhos, comprar uma roupa, comprar um. Entende? Essa é a necessidade individual. Lembra, a organização ela é formada por colaboradores com necessidades individuais e também objetivos organizacionais. E esses. Não pode haver um descolamento muito grande entre esses objetivos, senão o funcionário vai sair, o colaborador vai sair. E D. Acredita na probabilidade de que o determinado comportamento resultará em uma recompensa. Isso daqui é o Skinner, lembra? Se eu fizer algo bom, eu ganho algo bom. Ah, se eu pegar a bolinha, eu ganho um biscoito, que é o condicionamento do cachorro. Beleza. Ó, trouxe aqui também motivação, né? Direção, intensidade e permanência. 37. Uma equipe é um pequeno grupo de pessoas com habilidades complementares que têm um conjunto para concretizar um propósito compartilhado. Sim, né? A equipe é um tipo de grupo. Todo grupo, toda equipe é um grupo. Nem todo grupo é uma equipe. Na área da saúde, é por meio das equipes que se organiza a operacionalização da assistência à saúde nos dias de hoje, e para tanto é imprescindível que essas equipes sejam eficazes. Lombardi, Júnior e Kramer apontam que existem fatores de composição que afetam a eficácia de uma equipe. Dentre elas, lembra, tanto grupo como equipe, eu tenho diferenças. Por exemplo, quanto maior a equipe, mais difícil é eu chegar numa solução. Quanto menor a equipe, mais rápida é para você tomar uma decisão. Pensa num processo eleitoral, por exemplo. É mais difícil. Agora, se você tem duas pessoas só, é muito mais rápida, né? Uh, então, tamanho de uma equipe. Nesse contexto, quanto maior, pior. Tá certo. As características dos membros que compõem a equipe, certinho, lembra? Quanto mais heterogêneo eu tenho esse grupo, mais criativo, mais pensar fora da caixa, melhorar. A melhoria contínua também pressupõe que você está querendo melhorar, sair do status quo, né? A diversidade da equipe, também a mesma ideia. Neutralidade da equipe. Não, eu não quero apatia. Neutralidade aqui, você pensa em apatia. Não, o conflito deve ser fomentado. Esse conflito funcional. Eu não quero todo mundo pensando da mesma forma sempre, senão não vai mudar. Demora-se muito para mudar, entende? Pensa na evolução do ser vivo, né? Quanto mais o ser vivo vai se, sei lá, trocando genes aí, ele vai evoluindo. Então, 1, 2 e 3, corretas a letra C. 38.
Comunicação é a capacidade de transmitir informações, ideias e sentimentos para outras pessoas de forma inteligível. É a capacidade de descrever, transformando o pensamento em imagens e palavras por meio da fala, escrita, gesticulação, de forma a transmitir significado. Ok, analise. Fornecer feedback construtivo sobre as informações recebidas de outras pessoas. Isso é benéfico no processo de comunicação? Com certeza. Gente, primeiro, o que é comunicação? Comunicação é a arte de tornar comum aquela informação. Então tem que ser compreendido tanto por quem emite, mas também por quem recebe. E você só vai saber se quem recebeu a tua informação compreendeu se fechar o feedback aqui, se fechar a comunicação. Se eu só falo e não tenho esse feedback, eu não sei se a pessoa entendeu ou não. Por exemplo, neste exato momento, eu não sei se você entendeu. Aliás, se você entendeu, comenta aí, fala se tá bom, se tá ruim o vídeo aí para eu poder melhorar para ti. Então, fornecer feedback construtivo é importante? Sim. Ó, processo de comunicação. Eu tenho, aqui é o esqueminha do Robbins, tá? Um emissor, eu posso ter, inclusive, o codificador da mensagem e o emissor de forma diferente, mas posso juntar tudo como emissor. Eu tenho quem emite a mensagem. Eu tenho um codificador que vai codificar essa mensagem, por exemplo, meu aparelho vocal. Eu tenho o canal por onde essa mensagem vai passar, por meio eletrônico, físico, pelo ar, pelo vácuo, pela parede. Eu tenho pelo rádio, enfim, né? Eu tenho a recepção, o destinatário. Esse destinatário ele pode ser dividido em decodificador, por exemplo, o aparelho auditivo de quem está ouvindo, e o destino mesmo, né? O receptor mesmo, a pessoa. Essa pessoa vai compreender, pessoa, máquina, organização, sei lá, né? Ela vai compreender e voltar o feedback para o emissor, para saber se compreendeu ou não. Esse é um processo clássico um esquema clássico, processo de comunicação. O que está em vermelho são barreiras, distorções, ruídos, a depender do autor chama de um jeito, em cima que incidem em cada um desses elementos. Por exemplo, silêncio. Se eu falo para vocês e eu não sei como é, né, há um silêncio porque vocês não retornam o feedback, isso é uma falha de comunicação? É um ruído. Você pode não estar entendendo a minha aula e eu não saber disso. Sobrecarga no canal, distorção. Pode ser que eu grave muita coisa aqui que você não consiga. O canal, o YouTube, por exemplo, trave, porque não está conseguindo processar essas mensagens. E por aí vai. Eu tenho vários tipos de distúrbios, de ruídos no processo de comunicação. Então, fornecer feedback é importante, sim, a gente já viu. 2, ouvir com atenção e ativamente as outras pessoas, a escuta ativa, não aquela escuta enquanto está pensando se tirou o frango do congelador para fazer o almoço ou não, entende? Isso é importante. 3, habilidade de questionar, de solicitar informações e opiniões de forma a conseguir respostas apropriadas. Sim, questionar não é ruim. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É isso mesmo? Ok, isso é bom. Então, todas corretas. 39. Comunicação parece ser aparentemente um processo muito simples, pois as pessoas se comunicam desde cedo, né? Sem ter consciência disso. Na realidade, a comunicação é um processo complexo e as possibilidades de enviar ou receber mensagens de maneira errada ou distorcida são numerosas. Os 6 elementos fundamentais no processo de comunicação são fonte e transmissor, que pode ser o emissor, tudo junto, né? Canal, receptor e destino, que pode juntar tudo como receptor, e o ruído. E aí eu poderia ter o feedback ainda em cima disso. Mas a depender do autor, bota o esquema aí diferente. Mas o mínimo que você tem que ter, o autor que menos traz elementos vai falar que precisa da fonte, do destino, do canal
e da mensagem. O mínimo, tá? Às vezes vem ruído ou não, às vezes vem feedback ou não. E às vezes fonte e transmissor tá junto, receptor e destino também tá junto. Tá. Ele quer a alternativa correta quanto à fonte, quanto à emissão. É a pessoa, grupo, organização que deseja transmitir alguma ideia ou informação por meio da mensagem? Sim, é a emissão, a fonte. B, é o meio ou aparelho que decodifica ou interpreta? Não, esse é o receptor. C, é o meio escolhido para a mensagem fluir? Isso é o canal. D, é o termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro ou ao redor? Não, isso é ruído. 40. Tomar uma decisão eficaz é ter a solução necessária. Assinar a alternativa incorreta nas etapas de processo de decisão. Trouxe elas aqui para ti. Tá em texto porque dá o printzinho da apostila. De novo, eu tenho vários autores diferentes. Cada autor traz uma etapa a mais, uma etapa a menos, enfim. Às vezes, por exemplo, que Avenato, em uma obra, ele traz mais ou menos processos. Eu não vejo problema quanto a isso. As bancas não vão tentar ter esse nível de crueldade, não. Nem a IBFC. Todo processo de tomada de decisão perpassa mais ou menos detalhadamente por esses passos. Percepção do problema. Você percebe um desconforto, um problema, uma oportunidade, enfim. Análise e definição do problema. Poxa, e do objetivo com que você quer. Bom, primeiro, percebi o problema, vou analisar a situação. Procurar alternativas de solução, possíveis cursos de ação, plano de ação. Avalio cada plano de ação para ver a melhor. Escolho em uma dessas alternativas. Lembra que eu tenho uma racionalidade limitada. Eu não consigo a todo momento, pelo menos é o que eu acredito. Tem autores que até falam: olha, eu tenho estilos de tomadores de decisão diferentes. Ok, mas é difícil a gente ter todas as informações ao nosso dispor. Então a gente vai tentar tomar a decisão mais satisfatória. Implemento essa ação e vou avaliando, monitorando. Caso essa avaliação, após essa implementação, for ruim, eu refaço isso. Eu faço uma nova tomada de decisão. Então, assinar a alternativa incorreta sobre as etapas. Identificação de problema, coleta de dados e identificação das alternativas faz parte. Planejamento não. Agora, eu vejo problema nessa questão. Por quê? Planejamento também pode ser definido ali na percepção de um problema, análise, procura, avaliação. Isso daqui tudo é um processo de planejamento também. Eu achei uma questão um pouquinho polêmica, vai. 41. Se a tomada de decisão não atendeu às necessidades identificadas, talvez seja conveniente repetir o processo. Acabei de falar agora há pouco. 41, letra B. 42. Assinar a alternativa correta sobre o texto. A postura de um gestor de recursos humanos está diretamente relacionada ao seu perfil cognitivo e cultural. A educação familiar e formal adquirida ao longo de sua vida delineia um conjunto de valores que alavanca a exteriorização de suas atitudes. Como se fosse a nossa vida é uma grande caixa de ferramentas. Quanto mais ferramenta, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências a gente vai adquirindo, mais versátil a gente fica, né? Com mais pontos de vista a gente fica. Há posturas de mando e de mandado, de líder e de chefe, mecanicista ou mais humanista, racional ou mais emocional, entre outras. Então ele quer a alternativa correta. A. O gestor de RH não precisa ter uma postura humanista. Gente, o gerente de RH lida com pessoas. É lógico que ele tem que ter uma postura humanista. B. O gestor de recursos humanos deve apenas dialogar com seu superior e diretor. Não é necessário diálogo com o subordinado? Lógico que é, galera. Ainda mais o gerente de RH. Lembra que o gerente de RH tem
autoridades de linha, né? Ele trabalha ali com um assistente de RH, por exemplo, mas ele vai trabalhar como staff para toda a organização. Ele vai dar boas práticas, conselhos, participar dos processos de recrutamento, seleção, design job design. Ele vai trabalhar em várias frentes ali no staff e ele tem que saber dialogar. Ele vai, inclusive, possivelmente trabalhar como mediador, muitas vezes, né? Enfim. C. É essencial que o gerente de RH tenha uma visão holística, né, do todo. Perfil de planejador estratégico e liderança, perfeito. Senão ele não vai entender o negócio, senão ele não vai entender a cultura, a estratégia da organização, vai haver um descolamento estratégico, enfim. D. Não houve evolução no perfil do gerente de RH? Lógico que houve. Se a gente teve a visão da gestão de pessoas, né? Gestão, departamento industrial para gestão de talentos, se teve essa evolução, o profissional de RH também teve que se adaptar, teve essa evolução conceitual. E o gerente de RH deve se ocupar apenas com a gestão de recursos de seu departamento, não sendo necessário uma visão integrada. Acabei de falar, o staff para todas as áreas da organização. Trouxe aqui, então, ó, a evolução da visão do Chiavenato. Bate o print depois, lê com calma, né? Mas a gente tinha ali a época da industrialização, pensa no Charlie Chaplin mesmo lá nos tempos modernos, a neoclássica e depois a era do conhecimento, de 90 até agora. A gente já tem um RH 4.0, já vi banca até cobrar o RH 4.0, que é essa época que a gente está agora, né, do ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, digital, uma era do conhecimento mais forte. Mas enfim, as três eras clássicas aí na visão do Chiavenato. 43. Plano de sucessão ou inventário de sucessão, ou seja, você fazer um planejamento da renovação ou aumento da carga de trabalho das pessoas ali na organização, né? Por exemplo, no serviço público, a necessidade de contratar pessoas, de fazer editais de concurso público, por exemplo, editais de remoção, tudo isso faz parte do plano de sucessão. Representa um dos produtos mais significativos do processo de planejamento de RH. Algumas ideias básicas que condicionam o êxito empresarial são operacionalizadas com a formulação dos planos de sucessão. Entre essas ideias, destacam-se a responsabilidade de assegurar a competência e o desempenho necessário ao atingimento dos objetivos empresariais, no presente e no futuro, preocupação em garantir a continuidade eficaz da empresa na busca da realização de sua missão empresarial e do interesse em proporcionar aos colaboradores oportunidades de desenvolvimento profissional e da carreira bem-sucedida na empresa. Bacana, né? Perceba, você tem que já antecipar que pessoas podem sair, que novas competências serão necessárias, que a ampliação da empresa necessitará de mais pessoas, né? E você tem que antecipar isso. Saber que as pessoas vão querer ganhar mais, vão querer melhorar de cargo, vão querer fazer recrutamento interno, né, para subir de forma vertical, de forma diagonal, não importa a forma, mas a gente tem que antecipar e se planejar e criar esse plano. Então vamos lá. 1. Identificar as oportunidades e possibilidades para aproveitamento interno de pessoal no planejamento das necessidades futuras da empresa. Perfeito, é uma função do plano de sucessão. Dimensionar as necessidades de busca de pessoal no mercado, a curto ou longo prazo. Recrutamento externo. Vamos olhar o mercado, como é que ele está para buscar competências externas. Perfeito. Ter uma visão atual e futuro de RH. Sim, face às expectativas do negócio. Perfeito. Orientar os planos de desenvolvimento para os substitutos indicados. Vamos supor que eu suba na minha carreira, suba de cargo.
Quem vai ocupar me substituir? Quais competências serão necessárias? Quais a descrição do cargo, análise do cargo, enfim. E definir quadros de substituições. Olha, se eu sair, quem que vai me substituir? Se eu subir, se eu for recolocado, enfim. Beleza? Todas corretas. 44. De acordo com Tajha, a gestão estratégica de pessoas numa organização deve ser elaborada pela alta administração. Sim, né? Estratégico. Constituindo fortemente uma política de recursos humanos, ou a denominada política de gestão de pessoas. Lembra, a política ela é explicitada, são diretrizes, são os planos formais ali. Sobre essa política, analise as afirmativas a seguir. Nessa política devem ser tratadas as principais diretrizes que a organização tomará em relação às pessoas, como como ela constituirá seus compromissos formais com a equipe. Perfeito. Como que ela vai retribuir aquela equipe que está contribuindo para os objetivos organizacionais. 2. Essa política funciona como um planejamento diretor para a área de gestão de pessoas. Beleza? Plano diretor. Eu preferia plano diretor, mas planejamento aqui ele deixou como certo. 3. Não existe uma regra para a definição de uma política. Sim, cada organização se organiza de forma como quer, né? O que existe é um entendimento sobre o valor que é dado às pessoas na organização. Você faz isso para valorizar as pessoas. Porque você é um bom samaritano? Não, porque as pessoas vão se motivar, vão permanecer, vão agregar conhecimento e vão te permitir chegar no objetivo organizacional. E 4. Existem regras para a definição de uma política? Não, não existe regra. E mesmo que existisse, mesmo que tivesse um jeito mágico e único de fazer um plano, um planejamento, essas não se baseariam em diretrizes específicas, e sim em diretrizes gerais. Afinal, é um plano geral, é um plano estratégico. Né? Então, duplamente errado aqui, ficou só 1, 2 e 3. Alternativa. Ah, tá. Nossa, viajei agora aqui. Ele quer a incorreta. Então, a 1, 2 e 3 está correta, portanto, ele não quer saber disso. Meu Deus, raciocínio lógico aqui. Ele quer só a 4 que está incorreta, alternativa D. 45. O sistema de administração de recursos humanos compõe-se de um conjunto de subsistemas que correspondem individualmente por cada uma das funções da gestão de pessoas. Analise as afirmativas a seguir sobre o que são subsistemas do sistema de administração de recursos humanos. Gente, aqui você tem que lembrar do que a Venato. A Venato aqui é o melhor para isso. Lembra? Aplicar pessoas, agregar pessoas, desenvolver pessoas, monitorar pessoas. Trouxe aqui para ti, ó, todos os 6. Lembra aqui, ó, em outras edições das obras, ele dá uma modificada. Mas, classicamente, o que mais é cobrado são esses 6. Lembra que os 6 são interrelacionados, não necessariamente é nessa ordem, né? Eles acontecem de forma iterativa e contínua e complexa. Eu tenho provisão, suprimento de pessoas, agregação de pessoas. E o que faz parte disso? Planejar, né, aquele planejamento de pessoas que a gente falou antes, né, o inventário de sucessão, por exemplo. Recrutamento, seleção, recrutamento interno, externo, misto, seleção, as técnicas de seleção, entrevista, documento, workshop ali, né, role play gaming, etc. Depois eu tenho aplicação. Pegar essa pessoa que foi agregada na organização e botá-la para trabalhar de forma boa. E aí eu tenho a socialização, né, o onboarding, orientação, desenho de cargos, modelagem de cargos, o que essa pessoa vai fazer, em quem que ela vai mandar, quem que ela vai obedecer. E aqui, o grande menina dos olhos aqui, avaliação de desempenho. Que todo mundo acha que é monitorar. Não, é você aplicar, você entender, você colaborador, o que você precisa melhorar.
e para isso você faz a avaliação de desempenho. Depois eu recompenso essas pessoas, remunero, né? Remuneração, vencimentos, subsídios, auxílios, etc. Depois eu desenvolvo essas pessoas, treino, curto prazo, desenvolvo, mais longo prazo. Para quê? Para buscar um desenvolvimento organizacional. Se cada pessoa treina várias vezes, ela se desenvolve. Se há um desenvolvimento de todas as pessoas, a organização se desenvolve e busca essa educação corporativa, até o mundo melhora, se desenvolve. 5. A manutenção dessas pessoas, aqui fortemente ligado a aspectos higiênicos, né, lá do Herzberg. Relações trabalhistas, higiene e segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, clima e cultura. Se isso tudo estiver ruim, funcionário sai. Monitoramento. O que é? Banco de dados e auditoria. Você trabalhar com aqueles bancos de talento, bancos de competência, fichas, informações, banco de dados mesmo. E aí, para nossa questão, demos uma boa revisada, né? 1. Recrutamento e seleção faz parte? Sim, faz parte da provisão. 2. Treinamento e desenvolvimento? Sim, faz parte do desenvolvimento. E 3. Remuneração de cargos ou cargos de salário? Sim, é recompensar, remunerar as pessoas. Todas estão corretas. 46. Do ponto de vista da organização, diversos aspectos afetam o recrutamento. Conjunto de exigências para o recrutamento, políticas e procedimentos organizacionais, até a imagem da organização. Sobre recrutamento na perspectiva da organização, analise as afirmativas a seguir. O processo de recrutamento necessariamente começa com uma descrição e especificação detalhada do cargo. Sem isso, fica impossível o recrutador saber se algum candidato está apto a preencher a vaga. É necessário deixar bem claro ao recrutador as exigências absolutamente essenciais e as meramente desejáveis. Lembra aquilo que, poxa, se você não tiver isso no currículo, você não entra. Agora, se você tiver aquilo no currículo, é desejável. Isso é muito importante, tá? Certinho. Opa, não coloquei o vizinho ali. A 1 tá certa. 2. A imagem do empregador geralmente percebida pelo público, ou seja, aquela empresa é um best place to work ou não, afeta o recrutamento. Lógico, porque se é uma organização reconhecidamente como ruim, teve desastre natural atribuído a ela, má gestão, escândalos, eu não vou querer trabalhar lá, né? Se todos os demais aspectos da organização forem iguais, fica mais fácil para aquela com imagem corporativa positiva atrair e reter mais funcionários. Perfeito, né? Pô, o salário é o mesmo. Eu vou querer trabalhar naquela que eu me sinto mais encantado. E 3. Em algumas organizações, as políticas e as práticas de gestão de RH afetam o recrutamento e o candidato recrutado. Sim, uma das consequências mais significativas envolve a promoção interna, ou seja, a depender da organização, não quer trazer para um nível alto um funcionário externo, um recrutamento externo, mas sim dar valor para a promoção interna, para o recrutamento interno. Para todos os fins práticos, essa política significa que muitas organizações realizam recrutamento externo somente no nível de contratação inicial. Ou seja, vamos supor que eu tenho um plano de cargos aqui, ó, uma carreira. O funcionário que entra na base pode vir externamente. A partir disso, só sobe na organização de forma interna. Perfeito, todas corretas. 47. A entrevista de seleção é uma técnica que permite o levantamento de dados sobre os candidatos. É uma técnica versátil que pode ser realizada por profissionais de formações variadas, contanto que sejam preparados e qualificados para aplicar o questionário. Existem modalidades diferentes de entrevista, sendo que a entrevista ela pode ser, sair da questão agora, aberta, semi-aberta, fechada.
O aberta a gente chama de não estruturada. Na hora, de forma adocrática, as perguntas, o direcionamento da entrevista é feita abertamente. A depender das respostas do entrevistado, eu vou adaptando a entrevista. Isso é o aberto, não estruturado. Eu tenho ainda a semi-estruturada, que é um pouquinho, eu tenho uma margem de abertura. Eu tenho uma estrutura definida, uma direção, só que eu deixo aberto ou quantas perguntas que eu quero fazer ou quantas respostas que eu quero ouvir. De que forma eu quero ouvir essas respostas? Por exemplo, se você não se sentir à vontade, escreva. É uma forma. Quantas respostas? E ela pode ser fechada, estruturada, dirigida, diretiva. Ou seja, eu tenho um roteiro todo fechadinho. Eu não posso sair daquele roteiro. E aí na questão aqui, ó, modalidade diferente de entrevista, sendo que a entrevista tananã não segue um roteiro pré-estabelecido. Isso é aberto. Opa, de novo spoiler. Aberto. Outra, já na entrevista tananã, segue um roteiro previamente estabelecido. E o entrevistador se mantém neste roteiro durante toda a entrevista. Bom, essa daqui é a fechada, estruturada, dirigida. Depois, por fim, existe também a entrevista tananã, que segue um roteiro previamente estabelecido. Porém, o entrevistador tem liberdade para investigar com maior profundidade temas que lhe pareçam mais relevantes. Eu mudo um pouquinho as perguntas, porque eu me interessei pelas respostas. Né? Não segui tanto o plano. Eu tenho um plano, mas eu tenho uma margem ali. Essa é a semi-estruturada, semi-aberta. Ok? 48. No trabalho de recrutamento e seleção, importante parte está voltada para a descrição e análise de cargo, pois é nela que serão oferecidas informações relevantes que contribuirão para que o recrutador tenha clareza sobre o perfil do candidato que busca, munindo-se de elementos para a elaboração do anúncio de recrutamento, influenciando na escolha do candidato cujo perfil é compatível com a vaga. A partir disso, assinale a incorreta. A descrição de cargos, também denominada descrição de funções, é o levantamento das atribuições e das tarefas a fim de estabelecer pré-requisitos para a ocupação do cargo. Sim, mas ele quer errado. As informações oferecidas pela descrição de cargos orientam o recrutamento e seleção. Sim, e a divisão e organização das atividades e responsabilidades. Beleza. Tem uma travada aqui. C. A organização, com definição de tarefas e atividades, influencia significativamente o desempenho de funções e produtividade do colaborador, uma vez que impede a isenção de responsabilidade sobre tal função. Olha, você foi contratado sabendo que você tinha essa atividade. Você não pode agora falar, eu não tenho essa competência para tal. Você falou aqui no currículo que tinha, entende? Por isso que é bom. E D. Embora a descrição de cargos poupe esforços, ela não determina limites de autoridade e responsabilidade, determina sim. Lembra, você fazer o design do trabalho, o job design, o desenho do cargo, trouxe aqui para ti, ó. Você tem o que esse cargo faz, o conteúdo de tarefas, né? As atividades, tarefas, passos, processos que aquele cargo vai desempenhar. Você tem os processos de trabalho. Como que você vai desempenhar isso? Como você vai fazer essas atividades? Se tem que usar EPI, se não tem, se tem que ficar sentado, se tem que ficar levantado, né? Enfim. E quais são as responsabilidades? Ou seja, quem vai mandar em mim, o que que eu vou ser responsável e quem eu vou ter, se eu vou ter alguma autoridade. Às vezes eu não tenho nenhuma, eu estou completamente no chão da fábrica, na operação. Mas, às vezes eu tô em quem que eu posso mandar, em quem que eu tenho autoridade. Mandar aqui, formalmente, né? Fechou? 49. Dentre os indicadores mais comuns a serem avaliados por equipes que atuam em gestão da saúde, os indicadores de desempenho sempre ocupam um lugar de destaque, visto que são deles que se torna possível realizar avaliações sobre eficiência
e qualidade do trabalho prestado pelos colaboradores. Estes indicadores são comumente levantados por meio de avaliação de desempenho, realizadas de forma estratégica. Sobre a avaliação de desempenho, assinale a alternativa incorreta. A. A avaliação de desempenho é um processo de avaliação contínua da equipe de uma organização. Sim, ela geralmente ocorre anual ou bianualmente. Olha, não sei se na gestão da saúde há essa definição, tá? Para mim aí achei um pouquinho confuso, tá? Confesso para você. E tem como referência as metas pré-estabelecidas para uma equipe. Sim, você avalia desempenho tendo um desempenho ótimo como padrão, como benchmark. E para cada um dos indivíduos de uma organização. Perfeito. Opa, essa questão tá certa, mas não é o gabarito, né? Agora, eu só achei um pouco confuso esse anual ou bianualmente, mas ele colocou um geralmente ali, ele não afirmou. Aí, beleza. B. Uma avaliação de desempenho pode ser realizada em qualquer momento da existência de uma organização, mesmo que ela ainda não esteja funcionando plenamente. Gente, avaliação de desempenho, por padrão, por definição, ela avalia o passado. Você só consegue avaliar o desempenho que você teve. Para isso, você já tem que ter passado pelo funcionamento da empresa, tá? Não é qualquer momento, não. Esse é teu gabarito, porque ele quer incorreta. C. Quase sempre ela é realizada pela chefia imediata, ou seja, quase sempre, ainda assim, é muito comum o teu chefe te avaliar. Não é ainda, usualmente, não é a avaliação 360 graus, onde todo mundo te avalia, inclusive você mesmo. Todo mundo que participa né, daquele processo, interage com você. Ainda o mais usual é a 180 graus top-down. O superior avaliando o subordinado. E é necessário que a organização possua maturidade para que esse processo seja feito adequadamente. Sim, não ficar botando o dedo na ferida do outro, atacando de forma pessoal. 50. Uma ampla variedade de informações pode servir de base para avaliar indivíduos e equipes. Geralmente, os líderes das equipes fazem julgamentos sobre as competências individuais para o trabalho em equipe e as características da equipe inteira pela observação das interações e dos comportamentos nas equipes. Meu Deus do céu, hein? A Mercedes ia adorar essa frase aqui. E pela observação de informações a respeito dos impactos nos pacientes, colegas e na organização em geral. No sentido de refletir sobre possibilidades avaliativas e de melhorias nos desempenhos individual, desempenho de cada um, ou desempenho da equipe, analise as afirmativas a seguir. 1. As equipes estáveis não necessitam ter avaliações regulares. Sempre precisa ter avaliação. Até porque o próprio comando da tua questão está pedindo melhoria. O que seria uma equipe estável? Olha, uma equipe já madura, uma equipe que já passou por todos os estágios de formação daquela equipe, né? É uma equipe altamente madura. Mesmo assim, ela precisa da avaliação de desempenho, ok? O PODC, por exemplo, o processo de controle organizacional, não existe só para organizações novas. Organizações estáveis, até centenárias, têm o processo de controle. Para a gente aqui é a mesma coisa. A avaliação de controle avaliação de desempenho é um controle. 2. Avaliação de competências em segmento individual caracteristicamente ocorre com menor regularidade. Pelo contrário, tá? Cada um faz a sua autoavaliação. É uma avaliação individual. E mesmo quando há avaliações de desempenho, chefe avaliando o subordinado, dificilmente, ainda em maior número, é a individual e não a grupal, a de equipe. Então tá errado ali. E raramente são proveitosas? Não, são muito proveitosas, se feitas de forma correta, com maturidade e os avaliados entendendo a importância do processo de avaliação de desempenho. 3.
a determinação de quem deveria participar da avaliação dos outros indivíduos e das equipes completas é importante. Sim, por quê? Vamos supor, eu vou fazer uma avaliação de desempenho. E aí tem uma pessoa aqui que nem conhece as pessoas participantes, nem se relaciona. E não tá ali como alguém facilitador, não, só tá ali de telespectador. Ele vai atrapalhar o processo. Ele vai ter aquele efeito Hawthorne, né? Poxa, se eu tô sendo avaliado por algo ruim que aconteceu, tal, não características minhas, mas algo que eu fiz e deu errado ali, eu vou me sentir incomodado se tiver uma pessoa ali que não participe do processo, tá? O outro ponto ali do item 3. Os membros principais com conhecimento suficiente uns dos outros e das características da equipe deveriam ser incluídos. Sim, por quê? Pensa na tua avaliação 360 graus. Poxa, é, todo mundo que me conhece, que me interage comigo, tem que participar. Porque às vezes você só consegue ter essa visão de todo o prisma conhecendo todas as direções, todas as facetas, todos os pontos de vistas diferentes. E 4. A primeira etapa na avaliação eficaz é definir o feedback. Ou seja, nessa etapa de planejamento da avaliação, já é importante saber como eu vou dar esse feedback para o avaliado. Bem, como um processo de mão dupla. Olha, não é só eu falar para o avaliado e ele vai ter que engolir pronto. Não, é uma troca. Por quê? Porque a avaliação de desempenho não é o momento de se esculachar um funcionário, como até ficou conhecido como em muitas organizações. A avaliação de desempenho é um processo para melhorar toda a organização, tanto o avaliado, como o avaliador, como os objetivos organizacionais. Então, você entender esse feedback de mão dupla, essa construção, não é uma negociação, não é um conflito. Até pode ser uma negociação integrativa, que vai melhorar aqueles objetivos depois. Ok? Então, só a 3 e a 4 correta. Questão 51. A questão da remuneração faz parte da relação de trabalho. Diversos estudos apontam que está diretamente relacionada a construtos como satisfação, motivação e qualidade no trabalho. Com isto, esta questão tem cada vez mais se tornado algo de presente na rotina de quem atua com recursos humanos. Existem velhos e novos paradigmas no entorno do processo de gestão de pessoas, dentre elas a questão específica da remuneração. Analise as afirmativas abaixo e fale VOF. Então eu tenho um paradigma antigo que via a progressão vertical, você entrar como assistente, virar analista, virar diretor, virar diretor maior, sei lá. Você ter essa progressão, isso era uma visão mais antiga, mais numa remuneração fixa. Hoje, a gente tem um achatamento das organizações, uma amplitude de cargos maior, cargos mais complexos, e remunerações mais complexas, mais variáveis, mais por competências, por participação nos lucros, etc. Tá? Grosso modo é isso. Então, a primeira, é um paradigma ultrapassado pensar na questão da remuneração devido a apenas um mérito ou ao formato de promoção vertical. Perfeito. Você aí aqui. Você gerir por competências é algo contemporâneo. Por mérito e por merecimento, né? Quase que, eu passei no concurso, logo eu mereço. Não, mas o quanto que você está contribuindo, entende? Ainda, por exemplo, concurso público é uma pegada, não pense ultrapassada aqui como errada, mas mais antiga, entende? Sempre definiu-se a estrutura salarial dos colaboradores por blocos de habilidades, competências e resultados. Opa, não. Avaliação de remuneração por desempenho, por competência, é algo contemporâneo. Não é sempre. Sempre seria desde lá de trás.
Goal sharing, ou seja, você dividir as metas. Ou gain sharing, dividir os lucros. Sempre foi propostas reconhecidas e utilizadas? Não, isso é contemporâneo-zaço, né? E quarta, os novos paradigmas colocam que as remunerações devem ser atribuídas em função do valor das pessoas e não em função do valor do cargo. Perfeito. Você agregar competência para a organização. A competência, ela é individual, inerente à pessoa, não ao cargo, ok? Então, VFFV, alternativa A. 52. Treinamento é um processo cujo objetivo é repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades, atitudes, né? A nossa competência. Relacionados à execução de tarefas ou à otimização de trabalho. Assinale a alternativa incorreta em relação aos principais objetivos no processo de treinamento. Lembra, gente, treinamento, desenvolvimento organizacional. O treinamento é para você melhorar, atualizar, otimizar as tarefas para aquele cargo. Quando você faz vários treinamentos ou você já faz um plano de desenvolvimento individual, PDI, é para você fazer no médio e longo prazo, para você desenvolver aquela pessoa, mas ainda individualmente. Quando eu tenho várias pessoas, vários colaboradores, talentos se melhorando, se desenvolvendo, eu tenho um desenvolvimento organizacional. Toda a organização se desenvolve, ok? Há essa relação. Por que eu já dei o gabarito? Porque a questão em si é muito fácil. Olha lá, o que é treinamento? Você desenvolver qualificação profissional? Sim. Você faz o treinamento dos colaboradores para especializá-los, reciclá-los, aperfeiçoá-los? Sim, mas não para fazer abatimento de contribuição previdenciária, né? Ele deixou bem explícito aqui essa questão, mas eu trouxe o treinamento e desenvolvimento só para a gente relembrar os pontos de convergência e divergência. 5.3. O desenvolvimento de RH consiste na potencialização dos talentos reunidos pela organização, por meio de programas de treinamento, desenvolvimento de equipes, cursos, monitoramentos e outras modalidades. Analise VOF. É responsabilidade da área de recursos humanos integrar novos colaboradores na organização, passando-lhes conhecimentos, contatos, socializando-o na cultura organizacional estabelecida. Perfeito. O que é isso daqui? É a socialização, onboarding. Você aplicar essas pessoas. Segundo, preparar os funcionários para o desempenho de novos cargos, também é aplicação. Aí, por meio de cursos, monitoramento, estágio, acesso a reuniões de trabalho associados à nova função. Sim, e isso tem a ver também com treinamento e desenvolvimento. 3. Realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributo municipal. Meu Deus, né? Nada a ver. Opa, essa daqui tá errada. Quarta, complementar conhecimentos, habilidades, atitudes, identificados como insuficientes. Isso daqui é o treinamento e desenvolvimento e é parte, né, você só identifica como insuficiente fazendo avaliação de desempenho. E aí sim eu coloquei ali o avaliação de desempenho e lembra que isso é aplicar pessoas. Então, VVFV, alternativa B. Ah, estava fora de ordem ali. 54. Dentre os componentes básicos do planejamento de RH, os instrumentos de avaliação de capacitação profissional, hoje mais conhecidos como avaliação de competências, representam um dos mais importantes e de larga aplicação na administração dos recursos humanos. Todos os processos voltados para a gestão de pessoas são usuários. Todos os processos voltados para a gestão de pessoas são usuários dessa ferramenta, somando-se ainda sua utilização como instrumento de ação gerencial. Achei legal essa frase. Os processos são usuários, lembra? Processos primários e de suporte, avaliação de competência, desempenho, gestão de competência.
suporta outros processos, né? Legal. Sobre a temática de capacitação e competência, analise a incorreta. Como conceito básico, pode-se dizer que a ferramenta de avaliação de capacitação profissional compreende o dimensionamento dos objetivos do cargo ou família do cargo, do tipo de contribuição esperada daquele cargo, para você retribuir depois, né? Para a realização das estratégias da organização expressa nos resultados desejados. Perfeito. Ele quer incorreto. B. Capacitação profissional é a causa do desempenho e não o desempenho propriamente dito, embora na prática seja difícil separar a manifestação de um ou de outro, pela integração e interdependência de um para o outro. Percebe? As pessoas, é difícil você segregar, né? Pessoas dos seus resultados, basicamente isso. Dos seus comportamentos, né? Por exemplo, você vai fazer uma avaliação de desempenho. Você não pode avaliar a pessoa, você tem que avaliar a atitude da pessoa, os resultados, as ações da pessoa. Isso é muito difícil de dissociar, tá? Tem que ter uma maturidade grande. C. Do ponto de vista da organização, não existe uma relação entre as competências das pessoas que trabalham e as necessidades da organização. Cara, altamente errado. Opa. Percebe? A organização, ao gerenciar competências, ou melhor, a fazer a gestão por competência, pelas competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, o chá, basicamente é você saber sensibilizar as pessoas, entender essa importância, você identificar como você está agora, quais, eu trouxe até aqui no slide, ó, vou colocar direto. Você ter as competências desejadas pela organização, quais elas, qual ela quer, qual ela possui, isso daqui pode estar invertido, não tem problema, tá? Qual possui primeiro para depois desejado. Depois, qual a diferença do que eu tenho para o que eu quero? São as lacunas de competência, os hiatos, os gaps de competência. E aí eu vou fazer um plano de desenvolvimento. Ou para desenvolver as pessoas que já estão na organização, capacitá-las, ou adquirir novas competências, que eu trouxe até ali um modelo de agregação de valor, né, lá no recrutamento e seleção. Você trazer pessoas pelas competências que elas podem trazer para a organização, pelo seu valor. Depois eu vou fazer esse monitoramento e reciclar esse ciclo, né? Regirar o ciclo, ok? Voltando para a questão, então, tem uma relação intrínseca, tá? Entre competência das pessoas e a necessidade da organização, tá errado. E a D, competência é um atributo, não uma atribuição, não um apontamento, né? É um atributo da pessoa, inerente à pessoa. Portanto, representa um patrimônio individual. Também, de acordo com esse conceito, todas as pessoas têm competências, diferenciadas ou não. Às vezes, pensa numa pessoa que é muito boa em números, cálculos numéricos, mas ela às vezes não sabe articular bem as palavras. Poxa, ela tem uma competência, aplique-a da melhor forma. Não vai colocar essa pessoa para emitir relatório, que é escrever. O outro escreve muito bem, mas não sabe lidar muito bem com as pessoas. Bota ele lá fechadinho, né? Ou desenvolve as competências interpessoais dele, por exemplo. Entende? Você pode ou recolocar as pessoas onde elas desempenham melhor, têm mais competência, desenvolver as competências deficientes ou ainda agregar externas. Entendeu? Beleza. Questão 55. Podemos observar um ambiente cada vez mais exigente em relação à gestão de pessoas. Não será possível para uma área ou conjunto de profissionais assumirem sozinhos o desafio de gerir pessoas. A gestão de pessoas terá que ser compartilhada pelas lideranças da empresa. Neste sentido, os autores, ao refletir a gestão de carreiras
estabelecem que a principal meta das organizações seja focar em desenvolvimento. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Os autores defendem a necessidade de que o sistema de gestão de pessoas torne-se mais complexos e rígidos. Não, né, gente? A gente precisa de sistemas fluidos, orgânicos, flexíveis e simples. Sempre o mais simples possível. Então tá errado. B. Os autores apresentam a ideia de que a organização precisa ter uma relação de reciprocidade em sua forma de valoração em relação à organização colaborador. A gente chama isso de equilíbrio organizacional. O colaborador contribui para a organização com o seu trabalho e a organização retribui o seu trabalho em retribuições tanto materiais, salário, por exemplo, como simbólicas, sociais, né? Um ambiente gostoso, um tapinha no ombro, uma mensagem de final de ano, que seja. B. Os autores pensam que ainda é necessário o sistema de recompensa como estímulo e motivação para colaboradores, o salário. Entretanto, propõem que essas recompensas ocorram em diferentes padrões de relação de trabalho. Sim, não pode focar só no salário. D. Os autores defendem a ideia de fidelizar o colaborador com a organização. Sim, reter esse talento. Isto é, segundo os autores, acontece a partir de um conjunto de pequenas ações. Em seu conjunto farão a diferença. Você não vai, vamos supor que um funcionário queira sair. Naquele momento, você não vai fazer uma grande ação e reter aquele funcionário. A saída ou permanência é o resultado de pequenas ações tomadas dia a dia. A construção do comprometimento das pessoas com a organização estará cada vez mais nos detalhes, no dia a dia, no trato, ok? Perfeito, né? Questão a incorreta. 56. Na área hospitalar, o aprendizado das pessoas que atuam nos processos de atividade fim, processos finalísticos, deve ser um dos principais pilares das ações de capacitação. Sim, porque lida diretamente com o cliente cidadão, com o público, visto sua importância e criticidade. A educação e a capacitação podem ocorrer dentro ou fora do hospital, no local de trabalho, em salas de aula ou outros locais, podendo inclusive envolver módulos de educação à distância, como o uso de teleconferências, internet, etc. Para realizar uma capacitação com sucesso, é necessário realizar um planejamento detalhado, pensando em todas as etapas, utilizando um checklist de treinamento como ferramenta de apoio. Sobre capacitação no contexto hospitalar e de saúde, analisa as afirmativas. Galera, treinamento e desenvolvimento pode ser ensino presencial, ensino à distância. O ensino à distância pode ser síncrono, ao vivo, ou assíncrono, que é o que a gente está fazendo agora. Eu estou gravando em um momento, você vai assistir em outro. Pode ser por leitura de apostila, pode ser por áudio, podcast, pode ser por vídeo, pode ser por dinâmicas de grupo. Eu tenho uma série de ferramentas de capacitação. Então vamos lá. Primeira, a autoinstrução por meio de leitura, material pré-elaborado, uma apostila, por exemplo. Pesquisa, investigação de temas, podendo também ser por meio de instrução programada. Eu vou direcionando, né, o aluno. Não é uma metodologia de capacitação adequada nesse contexto. Claro que é, meu Deus, ainda é muito utilizado. Segundo, estudos de casos amplamente difundidos por envolver os participantes nas soluções de problemas práticos, diagnosticados e vivenciados, o que sensibiliza e te leva em conta a referência das pessoas. É uma metodologia de capacitação adequada, muito adequada. Pensa o seguinte, você está num contexto aí da saúde. Fazer estudos de caso vamos estudar esse caso aqui, ó. Fulano fez isso, aconteceu aquilo. O fulano pode até estar presente nisso, sabe? Trazer como lição aprendida. Isso gera o que a gente chama de uma história do herói, uma jornada do herói. Você teve uma dor,
né, o herói ali, o protagonista, né, teve uma dor, conseguiu arrumar, teve algo contra, um antagonismo, teve uma reviravolta, conseguiu lidar com aquele problema. Ou não conseguiu lidar com aquele problema, teve uma lição aprendida. A gente chama isso de storytelling. Quando a gente tem isso, as pessoas que estão aprendendo, que estão se capacitando, conseguem se conectar melhor com aquilo que ela está ouvindo. Então, gera aquele senso de pertencimento. É diferente de ler uma apostila. Segundo fulano, segundo Beltrano, tal, e fica aquela leitura fria. Quando a gente envolve pessoas, dá nome aos bois, a gente consegue ter o nosso espelhamento melhor, mais forte e gera mais pertencimento. Então, é uma metodologia extremamente adequada para esse contexto, certíssimo. Terceira, também são consideradas como capacitação e desenvolvimento as ações de treinamento e de participação em grupos de trabalho, workshop, fóruns de discussão, uso de vídeos, filmes direcionados à atividade. Perfeito. Tudo isso é útil na capacitação. E quanto mais ferramentas diferentes a gente utiliza, melhor. Job rotation, ou seja, cada hora você está trabalhando num lugar para aprender sobre todos os aspectos da organização. Propicia às pessoas a atuação em diferentes áreas funcionais durante as atividades laborativas não é uma metodologia de capacitação. Errado, é uma metodologia sim. Você trabalhar em vários setores permite ter aquela visão holística de todo o processo, permite perceber depois como o que teu trabalho influencia, interage com o trabalho do outro. Isso é muito legal. Job rotation é uma ferramenta válida. Ensino à distância, online, via chat, conferência, vídeo e outro, conta com diferentes recursos tecnológicos. Sim. É uma metodologia de capacitação adequada nesse contexto? Sim, é sim. Então, FVV, FV. FVV, FV, alternativa A. E lembra, né? O ensino EAD, eu posso ser síncrono, o receptor e o emissor estão trocando informação em tempo real. Ou pode ser assíncrono. O emissor emite, fica no canal, depois troca, né, a função, por exemplo, o teu computador passa a ser depois o emissor para você. Entende? É assíncrono. 57. A gestão de uma organização deve atentar-se às estratégias da empresa, a fim de alinhar as competências individuais às organizacionais, que são essenciais para o negócio. O processo de implantação de gerenciamento do modelo de competências é formado por algumas fases, muito relevantes para o sucesso empresarial. Analise a seguir. 1. Levantar as necessidades, que é a definição das necessidades específicas e avaliação das possibilidades de desenvolvimento da empresa e dos funcionários. Trata-se de uma fase em que é preciso olhar profundamente para dentro da organização. Lembra, você olha para a organização e verifica. Lembra daquele ciclo de competências, de gestão por competência. Você percebe na organização o que ela já tem de competência e quais faltam. É um olhar para dentro, tá certinho. Opa, trouxe aqui de novo o ciclo. Acho que tá dando para ler aí, né? Não sei se você tiver no celular vai estar um pouquinho pequenininho, mas no computador tá legal. 2. Determinação de novas direções e possibilidades. Seria a construção de um novo modelo, o desenvolvimento do programa e a definição do grau de envolvimento dos funcionários. Poxa, o olhar para o futuro. O que eu preciso para melhorar essas competências, adquirir novas, tá certinho. 3. Definição do plano de ação. Plano de ação para desenvolver o que eu tenho ou contratar novo, né? Trata do desenho de quais serão as estratégias de implementação e a criação de um plano piloto. Beleza. Já trouxe o gabarito ali, né? E 4. Manutenção da mudança. Definição dos resultados em longo prazo. Publicação oficial do programa, né? Desse programa de gestão por competências. Estabelecimento de uma avaliação contínua desse monitoramento.
Perceba que as caixinhas que eu coloquei ali para ti sofrem variações no nome, mas é a mesma ideia. Você olha para dentro, você olha para fora, você percebe essa lacuna que falta, você vê um plano de desenvolvimento engajando os funcionários. Esse plano de desenvolvimento pode ser para desenvolver o que você já tem, ou né, desenvolver os funcionários que ali já estão na organização, ou ter novos, adquirir valor para a organização. Você faz esse monitoramento constante. Fechou? Todas corretas, portanto. Pessoal, fizemos aqui várias questões de gestão de. Opa, tirar. Meu Deus, que bizarro aqui, né? Fizemos várias questões de gestão de pessoas da IBFC. Baixe esse material se você não baixou. Lembrando, você pode consultar quantas vezes quiser e me coloco à disposição ali nos contatos, né? Tem meu e-mail, WhatsApp ali, a gente conversa, beleza? Não se esqueça de se inscrever se você não se inscreveu ainda e dá uma comentada aí no vídeo se você gostou, se tem alguma sugestão ou até ideias de próximos vídeos, próximas bancas que você esteja se preparando, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê por aí.